Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Reagindo às Questões do Enem. E hoje, especialmente hoje, a gente vai falar sobre a questão de número 58 do Caderno Azul de 2019, beleza? A questão 58 que vai falar sobre a filosofia medieval. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Então, bora para a questão 58, que ela vai tratar da filosofia patrística, especificamente no período da filosofia medieval, e vai trazer para a gente um autor que é o Santo Agostinho. A filosofia medieval ela é marcada pela dicotomia entre razão e fé. Principalmente é nela que a gente vai encontrar a base da construção do cristianismo, nas suas formas de terminologia, seus pensamentos, seus dogmas, suas ideias gerais. E o Santo Agostinho ele é muito importante por conta da sua relação do livre-arbítrio, principalmente porque o entendimento das justificativas religiosas cristãs daquele período precisavam fazer sentido tanto para a forma de organização social que a gente tinha na época e também para a quebra de paradigma. Era uma religião que ainda estava no seu início, então ela estava começando a se concretizar. Então ela precisava de pressupostos racionais que convencessem todos que aquilo dali faria sentido. E fazer sentido precisa ter vários aspectos que são colocados de diferentes formas. Então, vamos lá, igreja, vamos lá, amém, irmãos, vamos começar o nosso tipo de texto. A primeira coisa que a gente faz é ler o nosso enunciado, tá? Neste texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele sustenta que a punição divina tem como fundamento alguma coisa, ok? A gente está falando já sobre uma obra do Santo Agostinho que se chama o Livre-Arbítrio na nossa referência, e bora começar aqui logo de cara. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. O livre-arbítrio ele não é feito para que o mal exista. Deus ele não cria o mal. Deus ele cria o livre-arbítrio em si para que a gente possa agir de forma moderada e adequada para que a gente atinja a positividade e o bem. Porém, o livre-arbítrio ele é dado, ele é concedido para que a gente faça as nossas próprias escolhas. Isso tem uma consequência. A gente pode se aproximar do caminho de Deus ou a gente pode se afastar dele. Nas suas formas de pensamento, a gente vai ter uma cidade que é uma cidade dos homens e a cidade de Deus, que Santo Agostinho constrói para explicar mais ou menos como que o Império Romano do Ocidente caiu, principalmente tentando fazer uma forma de análise na qual a cidade dos homens ela é mais afastada da cidade de Deus, porque ela caiu em pecado, ela caiu em tentações, ela caiu em formas de luxúria, em formas das distribuições de tratamento inadequado do livre-arbítrio. Só que ao mesmo tempo, ele vai relacionar isso tanto com o Império Romano do Ocidente como Sodoma e Gomorra, beleza? Então não é o livre-arbítrio o problema, porque quando Deus concedeu o livre-arbítrio pra gente, ele deu com a intenção que a gente agisse corretamente e que a gente vivesse. Quanto mais afastado de Deus, maior é a nossa chance de cometer alguma coisa contra Deus ou contra as vontades de Deus. E aí continua o texto da seguinte maneira: há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem uma característica, esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender então que ela foi concedida ao homem para esse fim. Considerando-se que um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Ou seja, o que ele está tentando explicar para a gente racionalmente é que não faria sentido Deus, que criou todo o universo e que é a representação da perfeição, das coisas boas, justas, eternas, imutáveis, criasse o mal. E que o mal ele só faz sentido quando a gente se afasta dos preceitos de Deus e ele só consegue aparecer no livre-arbítrio. O mal em si ele não existe por si só, segundo Santo Agostinho. O mal ele não tem uma existência própria. Ele precisa da existência de alguém para poder existir. No caso, ele precisa do livre exercício do livre-arbítrio para poder ter o seu fundamento. E aí, na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse a sua vontade para esse fim, para a qual lhe foi dada? Aí vamos lá para as nossas formas de interação das questões para a gente tentar entender isso daqui. E aí, logo de cara eu falo para vocês que a letra B de baixinha é a nossa melhor alternativa, que é a insuficiência da autonomia moral. E por que acontece isso? Se a gente não consegue exercer o nosso livre-arbítrio da maneira correta, que é para viver bem e realizar o bem, a gente tem uma insuficiência das nossas formas morais de atribuição. A gente não consegue entender corretamente aquilo que a gente deveria fazer segundo a vontade de Deus.
E essa é a margem de uma filosofia medieval que está tentando racionalizar esse processo de interações entre aquilo que é correto e aquilo que é divino. Porque, em essência, a metafísica, aquilo que vai além do mundo físico, se torna insuficiente agora para as nossas relações de explicação dos fenômenos. Nós precisamos agora aproximar a metafísica de um traço muito mais racional e fazer com que ela se torne cada vez mais eficiente dentro dessas relações sociais. Então a gente precisa aproximar as explicações de Deus com as explicações dos homens. É por isso que existe um processo dialético constante na filosofia medieval entre a fé e a razão. Eu preciso entender o meu sentimento, mas eu também preciso deixar ele racional. Eu não vou ser só movido por aquilo que eu estou sentindo, eu vou ser movido também pelas lógicas que são implementadas dentro da própria configuração do cristianismo em si. E aí os outros distratores, tá? Por que não pode ser a letra A de amor, devido à postura celibatária? Em nenhum momento ele está falando sobre celibatários aqui, ele está falando sobre o livre-arbítrio, ele está focando especificamente no livre-arbítrio no texto, tá? Inclusive, se você não tivesse sacado isso, a própria referência já te diz, né, que o nome do texto é o livre-arbítrio. A letra C de coração também não pode ser por conta do afastamento das ações de desapego. De novo, ele está tentando te dizer que o livre-arbítrio ele não é uma criação para se fazer o mal, que Deus não criou o mal. Porque uma das perguntas que surge para o cristão é sempre essa. Tá, mas se Deus criou todas as coisas, por que existem coisas ruins? Em essência, a resposta é não existem coisas ruins por si só. Deus não criou as coisas ruins. A partir do livre-arbítrio que elas aparecem. Então, a partir da forma de organização que os humanos tiveram, a partir da vontade de Deus, que foi o livre-arbítrio, a gente cometeu alguns atos que tiveram algumas punições. Então a gente se afastou dos caminhos de Deus, é por isso que isso acontece. Tudo bem? E ó, letra D de docinho, distanciamento das práticas de sacrifício. Na verdade, se ele colocasse distanciamento das práticas daquilo que era o caminho de Deus, já estaria correto, sacrifício não necessariamente. Letra E de escola, violação dos preceitos do Velho Testamento, também não. Aqui a gente entende que a punição divina ela tem um fundamento com a insuficiência da autonomia moral, que é o funcionamento que você vai ter que fazer com o seu livre-arbítrio para você poder alcançar tanto a sua vivência como alguma coisa correta, alguma coisa boa. Tudo bem? Quem entendeu, dá um grito, quem gostou também. Ei, então é isso, a gente se vê na próxima, tudo bem? Esse foi mais um Reagindo às Questões, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, ativa o sino, curta, compartilha isso. Obrigado pela atenção, espero ver vocês na próxima. Se vocês não voltarem, eu vou ficar muito triste. Beijos.